Momento de reflexão. Queridos, boa noite e a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sempre em vossos corações. Inicialmente quero desejar uma excelente terça-feira para cada um dos irmãos e das irmãs e também agradecer a toda a Igreja do Senhor Jesus por ter nos atendido quanto ao quilo do amor. Alguns de nós temos indicado o nosso diácono Silvinho, que é o presidente da Junta Diaconal, e nós esperamos que toda a igreja atenda a esse pedido, onde o nosso intento é conseguir o máximo de alimento possível para fazermos cestas básicas e distribuirmos entre os amados e as amadas, principalmente aqueles que estão necessitando. Então, continua aí o nosso apelo para que você possa cooperar, contribuir conosco nesse sentido. Irmãos, a reflexão dessa noite nós iremos extraí-la do livro dos Salmos. Quero compartilhar com você a leitura do Salmo de número 46. Este salmo tem sido um dos salmos inspiradores para muitos cristãos ao longo da história da igreja, no sentido de inspirarem a homens e mulheres a quando estarem em momentos de crise, em momentos de desespero, a olharem para o Senhor, a encontrarem no Senhor o socorro para a sua alma. Compartilho com você a leitura que diz, abre aspas, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E o último verso, o verso 11 diz, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Fecha aspas, palavra de Deus. Queridos, o Salmo 46 tem sido uma fonte de consolo para muitos cristãos em meio às aflições no decorrer da história. Mas, certamente, a história mais conhecida que demonstra esse fato envolve Martinho Lutero, o nosso reformador. Conta-se que em sua viagem a Dieta de Worms, em 1521, onde Lutero seria incitado a negar tudo o que havia escrito até então. Lutero meditava, irmãos, no Salmo 46, e foi justamente no caminho para Worms, onde Lutero iria ter que retratar-se por tudo aquilo que ele havia pregado, por tudo aquilo que ele cria. Foi no caminho de Worms que ele compôs o hino Castelo Forte. Enquanto caminhava Lutero, diz os historiadores que Lutero ele chegou a falar as seguintes palavras quando ele estava sendo inquirido a negar, a retratar-se de tudo aquilo que ele pensava, de tudo aquilo que ele pregava, de tudo aquilo que ele ensinava. Enquanto Lutero era questionado, ele refutou com as seguintes palavras: a minha consciência está cativa da palavra de Deus. Então eu não posso e não vou voltar atrás, pois ir contra a minha consciência não é seguro e nem saudável. Eu não posso fazer diferente. Aqui eu permaneço. Estas palavras
para Lutero custou-lhe muito, pois foi a partir daí que, segundo nos conta a história, que desencadeou-se uma perseguição a Lutero. O Edito de Worms declarava prisão para Lutero. O Edito de Worms declarava que ninguém poderia jamais estender a mão para Lutero. Mas foi em meio a tudo isso, em meio a todo esse transtorno, em meio a toda esta perseguição, que Lutero ele olhou para este salmo, um salmo belíssimo, um salmo que traz muita confiança para aqueles que o leem. Foi neste salmo que Lutero compôs o hino Castelo Forte. Amados, tenho absoluta certeza que esses dias atuais têm sido dias tenebrosos, têm sido dias que, com certeza, a sua fé tem sido confrontada. Com certeza, tem existido momentos que você, talvez, a desesperança tenha batido no teu coração. Mas eu quero, no nome do Senhor Jesus, te estimular com estas palavras deste salmo. Palavras essas que veio ao coração de um povo quando eles se encontravam numa situação calamitosa. Alguns estudiosos vão concordar que este salmo ele é fruto do exílio, momento em que o povo estava numa situação delicada, momento em que as tribulações, momento que os lugares apertados, encurralados, momento em que eles se sentiam incapazes de sair daquela situação. Veja o quanto o diabo é sujo. Veja o quanto o inimigo das nossas almas ele procura nos acuar. A estratégia maligna do exército assírio era deixar o povo de Deus acuado. Era deixar o povo de Deus sem esperança. Mas em meio a esta situação, em meio a esse caos, o povo de Deus, eles cantaram este salmo olhando para o Senhor, dizendo para o Senhor que o Senhor era o refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu quero nessa noite lhe assegurar no nome do Senhor Jesus, para que você entenda, para que você creia, para que você não deposite a sua fé, a sua esperança, o seu socorro no homem. Nós estamos aí contemplando uma série de medidas que o governo, através de medidas provisórias, através de aprovações no Congresso, com o intuito de socorrer aqueles menos favorecidos. Isso é bom? Tem que acontecer. Mas, meu irmão, minha irmã, nós não podemos colocar a nossa esperança, o nosso socorro no homem. A nossa esperança, o nosso socorro, a nossa fortaleza, o nosso refúgio está no Senhor. A Bíblia diz que nós não devemos confiar nem nos homens e nem nos príncipes, em que não há salvação. Devemos depositar a nossa confiança no Senhor. E o Salmo continua a dizer que nós não devemos temer, por máximo que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Há refrigério, irmãos. Deus é refrigério para as nossas almas. Deus é o socorro bem presente na hora da tribulação. O Salmo diz que há um rio. Deus vem com refrigério. Deus vem com bálsamo. Deus vem com alegria. Em meio ao caos, Deus se manifesta com graça. Deus se manifesta com amor. Deus se manifesta com a sua misericórdia. O texto diz, o verso 5, que Deus está no meio dela. Não se abalará, Deus a ajudará, já ao romper da manhã. Então percebamos, irmãos, que este salmo, ele é uma espécie de alívio
Este salmo constitui para cada um de nós uma espécie de baluarte, de fortaleza, para nós que muitas vezes somos acometidos de dificuldades, de problemas, mas que este salmo inspira, como inspirou Lutero, como inspirou a igreja primitiva, como inspirou o povo de Deus no Antigo Testamento, e este salmo deve inspirar a mim e a você. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso baluarte. Verso 8, vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Olha aí, meu amado e minha amada, o que é que Deus faz? Verso 9, ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Então perceba a confiança que é demonstrada aqui neste salmo. O salmista, ao compor o salmo, ele entende que nas mãos do Senhor pertence o início e o fim de todas as coisas. Nada foge ao controle de Deus. Nada foge ao seu querer. Nada foge à sua vontade. Talvez muitos tenham sido aqueles que têm se aquietado, têm esmorecido, têm entrado em pânico, em desespero. Mas olha o que é que diz o verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Então a palavra de ordem dessa noite é aquietai-vos. A palavra de Deus para o teu coração nessa noite é aquietai-vos. Sabei que eu sou Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Então, meu amado, minha amada do Senhor Jesus, diante de toda esta situação caótica, Deus está falando para ti nesta noite. Aquieta-te. Aquieta-te. Saiba que eu sou Deus. Este Deus que faz cessar as guerras até o fim. Este Deus que tem o poder de quebrar o arco, cortar a lança e queimar os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quero concluir aqui dizendo para você exatamente estas palavras que o salmista entendeu, recebeu da parte do Senhor. Diante daquela situação caótica, eles compreenderam que eles deveriam estar com os seus corações quietos. Entenderam que toda aquela situação não fugia do controle do poder de Deus. A semelhança daquele povo e a semelhança de cada um de nós, que nós possamos aquietar o nosso coração, aprendermos a esperarmos no Senhor, porque o nosso Deus, Ele é exaltado entre as nações. E o verso 11 diz, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos está contigo, meu irmão, minha irmã. O Deus de Jacó é o meu, é o teu, é o nosso refúgio. Fique com essa palavra de Deus para o teu coração. Aquiete o teu coração, porque o Senhor dos Exércitos está contigo. Uma boa noite, que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com fúria.
astúcias infernais. Iguais não há na terra. Triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará segurança.